Já. Bom dia! Voltamos a essa paisagem linda, contato com a natureza, e assim vamos vivendo um dia de cada vez. É dessa maneira que nós vamos valorizando o que Deus nos oportuniza. Então, que nesse dia, mesmo sendo um dia no significado para a sociedade, mas diante das circunstâncias que se está vivendo, estamos muito bem, estamos com plena liberdade, mas voltando atrás, relembrando os fatos desse dia. Pois é, 2000 anos atrás, nesse dia, estavam os discípulos trancafiados. E a notícia era notícia fúnebre. Jesus, o Messias. Jesus, o Nazareno. Jesus, o Rei dos Judeus, está morto. Pois é, ele não estava morto, porque diz-nos que nesse período da sua crucificação, morte, até a ressurreição, ele estava completando uma obra que só ele podia fazer e fez. Ele desceu às partes mais profundas da terra e se deparou com aquele lugar aonde o que mandou fazer todas as execuções estava festejando porque tinha matado o Filho de Deus. Olha, muita coisa se repete, claro que não no nível que aconteceu, pois isso foi um nível, o que Jesus fez, justamente nós relembrando o dia do sábado. Ele estava lá no inferno saqueando, tirando das mãos de Satanás as chaves da morte e pondo limite. Por isso que o diabo não tem mais o poder sobre a morte. O diabo não tem o poder sobre a morte para os que são de Deus, ou ele pode ainda executar a morte naqueles que seguem as ideologias malignas. Mas os que seguem a Deus, Jesus tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Mesmo com toda essa história, esses fatos, eu muitas vezes fico triste e fico assim um pouco decepcionado a maneira que os cristãos têm medo da morte. A maneira que os que se dizem filhos de Deus, se dizem cristãos, seguidores de Cristo, estão vivendo com medo da morte. Você não crê na palavra? Eu creio. Eu vivi muito tempo com medo da morte antes de conhecer a Cristo. Mas depois que conheci a Cristo, eu passei a pertencer a Cristo, porque eu recebi a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O mundo todo está passando por uma prova. E o que está adoentando as pessoas é justamente o medo da morte. Medo é uma fé negativa, ou a manifestação de uma falta de fé no Deus que é vida, no Cristo que ressuscitou e tem o poder e está na mão dele. Está na mão dele essa chave. Então vamos refletir
Eu sei que antes de eu conhecer a Cristo, antes de ter Cristo como Senhor, eu tinha religião. Pois é, e eu vou te contar uma coisa muito triste também. Que quando Deus me chamou para fazer o que eu faço hoje, ser pastor, estar pastor, Ele mesmo me falou que eu viria, e eu teria, e estaria na frente de duas igrejas. A igreja que cria no Cristo vivo, que não teria medo da morte, e a igreja que seria igreja, se achava igreja, se considerava igreja, mas teria a igreja como apenas uma capa de religiosidade. As pessoas vivem religiosidades, mas não vivem cristianismo. Porque quem vive o cristianismo, quem vive e se torna um pequeno Cristo, ele não tem medo. Porque a verdadeira vida está por vir. O melhor está por vir. E o melhor será a eternidade. Porque dentro de cada ser humano pulsa, bate. Existe uma vida, existe um anseio, existe um sonho, existe um desejo pelo melhor, pela perfeição, pela redenção, pela libertação completa, porque a nossa alma e o nosso espírito ainda permanecem presos num corpo mortal, corruptível, contaminável, que tudo isso é uma realidade. Então, as preocupações que um cristão tem é porque ele quer o melhor. E muitas vezes, claro, nós como responsáveis também não devemos brincar com a vida ou com o tempo de existência de vida terrena. Porque no tempo da existência de nossa vida terrena, nós temos desígnios a cumprir, temos compromissos a encarar. Alguém depende de nós, alguém precisa de nós, porque nós vivemos num mundo de dependência e cooperação. Então, se o céu é melhor, eu prefiro ir para lá. Não, espere Deus te chamar. Mas se Deus te chamar, não tenha medo de ir com Ele. Porque o melhor é estar com o Senhor, o melhor é viver com o Senhor, o melhor é ter a orientação do Senhor para a vida. Então, nesse dia, nessa semana, que relembramos o que Cristo fez por nós. Impressionante como o mundo, em toda a existência de mundo, desde que o ser humano entregou para o diabo os governos. Primeiro, o governo pessoal de sua vida. Segundo, a gestão da sua vida. Terceiro, como se diz, a representação da sua vida em instâncias superiores no governo terreno. E quando se levanta, e quando Cristo vem, e quando Cristo começa a mostrar o caminho, a trazer solução, o governo que estava governando não quer, não permite, se incomoda. Isso nós vemos em todas as etapas da existência da humanidade. Sempre, sempre, sempre. Até mesmo quando Israel, através de Jacó e José, foram parar no Egito. Então, no começo, quando eles foram buscar solução, conquistaram espaço. Mas não demorou muito tempo para se levantar um governo que era oposição ao Deus verdadeiro e que não queria saber e não se interessava nem em tomar conhecimento da história do que representou José para o Egito.
Assim como o Egito salvou a geração, a descendência de Abraão, José, um neto de Abraão, salvou o Egito da maior crise que o Egito passou durante 7 anos. Mas uma coisa interessante, que o diabo cega o entendimento das pessoas e fazem as pessoas se esquecer. Então o esquecimento é um investimento que o diabo faz na mente das pessoas. E começa bem prático, bem simples, bem simplório. O diabo investe nos filhos esquecerem de seus pais. O diabo investe dos pais se esquecerem de acompanharem os seus filhos para ver com quem estão andando, o que estão aprendendo na escola e coisa e tal e tal. E assim vai indo. O cristão acaba se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Como ele estava quando conheceu a Cristo, a mudança, a transformação que recebeu, a nova vida que recebeu, acaba se esquecendo e a vida vai se automatizando num religiosismo automático. E é dessa maneira que o mal vai tomando espaço, que o governo do diabo vai conquistando as pessoas e que vai se fortalecendo até no nosso meio. O Brasil tem uma história muito triste, que sem os cristãos se aperceberem, eles mesmos escolheram para si governos que hoje os perseguem. Ajudaram a elegerem pessoas, presidentes, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, que hoje são algozes, que hoje estão com medidas desumanas, que hoje estão dominando os próprios eleitores como se fossem bois de boiada, que tem que ser repontado como tropa, tratados como animais, tudo em desrespeito a princípios que Deus criou, a constituições que foram dadas por Deus, pois Deus é Deus de ordem. Por exemplo, quando Deus tira o povo lá do Egito e leva para a terra prometida, Deus deu uma constituição, Deus deu as leis. O Brasil tem as leis para ser dirigida, mas hoje, justamente por causa de um governo maligno, que dominam as pessoas que foram eleitas por cristãos também, as próprias leis de Deus são ignoradas, desrespeitadas, e ninguém mais tem força para virar esse quadro. Mas, meus queridos, sempre houve, e inclusive aconteceu, tá? A maneira que Cristo estava atendendo às necessidades provocou inveja, ciúme do sistema religioso. E o próprio sistema religioso foi quem entregou, em parceria com o discípulo que o vendeu. Tudo isso são histórias verdadeiras. Tudo fez com que arrumasse uma condenação que o próprio povo pediu, com falsas acusações, arrumaram uma condenação. Mas tudo isso estava já pré-determinado por Deus. Porque quanto maior que parece que o fracasso se estabelece, Deus interagindo se transforma daquele fracasso, daquela derrota, na maior vitória. A morte de Jesus foi a maior vitória para o diabo, que ele festejava porque tinha matado o Filho de Deus. Mas a ressurreição de Jesus
é a maior vitória do cristianismo, é a maior vitória da verdade, é a maior vitória e prova da existência de uma eternidade. É a maior prova que o ser humano não vive só no corpo carnal, terreno, humano, mas ele mora dentro do corpo carnal, terreno, humano, o espírito divino, a alma, que é a consciência, que é através dela que nós temos que, por isso que devemos cuidar a nossa alma, cuidar bem da nossa alma, porque é ela que faz as escolhas, e uma alma bem cuidada jamais fará coisas e escolhas erradas. Então estamos vivendo e temos que relembrar que parece que foi a maior vitória do diabo até o amanhecer do domingo. Mas no domingo pela manhã, no primeiro dia da semana, aquela pedra que trancava a porta do sepulcro foi removida. Aquele corpo que estava lá não foi encontrado, porque ele ressuscitou, e ressuscitou num novo corpo. Isso significa primícia, modelo, o primeiro. Porque assim como Cristo ressuscitou, todos os que são de Cristo ressuscitarão. O nosso corpo é um tempo de preparo, mas cuide, meu irmão, minha irmã e meus amigos, o que está dentro do seu corpo, sua alma, o seu espírito. Cuide bem dele, não deixe o diabo dominá-lo. Não permita que a sua alma e o seu espírito estejam a serviço dos inimigos de Deus. Mantenha seu espírito e sua alma inteiro. Como? Alimente-os com princípios, com a verdade. O máximo que o diabo pode fazer é atingir o seu corpo. A sua alma é você que poderá deixar. Às vezes nós não podemos impedir do nosso corpo sofrer as consequências e os ataques do diabo, mas a nossa alma pode. Você é senhor da sua alma, você é senhor da sua vontade, você tem um livre arbítrio, é você que faz as escolhas. Cuide. Estamos vivendo como que bastante distante, mas como que um modelo da celebração da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. É tempo de avaliarmos isso tudo. Mas olha como o diabo, para enganar, para iludir, ele pega esses eventos que são tão marcantes, tão importantes para o cristianismo e os transforma em economia, em resultados financeiros. Usemos essas oportunidades, esses exemplos de Cristo para nós. Olha o que Pedro falou, uma palavra para a nossa edificação, que ele fala sobre o sofrimento e conduta cristã à luz da salvação. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Porque ele fez isso para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então a nossa salvação está sendo construída, reservada, armazenada, reservada. E é nesses momentos de dificuldades, de provas, de privações, de perseguições, de incompreensões, é que nós estamos reservando para a eternidade. Estamos economizando liberdade terrena, às vezes, para termos em abundância, para termos a verdadeira liberdade. A ressurreição de Cristo prova. Jesus sofreu, ele foi perseguido. Houve momentos da sua vida que ele não podia transitar de dia. Que tamanha era a perseguição que havia sobre ele. Que ele tinha que, às vezes, se refugiar no deserto. Mas o povo, sabendo que lá ele estava, iam atrás dele. Então não pense que para ser um cristão hoje é barbada, é light. Não, porque a recompensa de um cristão, ela é muito grande. A vida que Deus reservou para os seus olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu ao coração de nenhum humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que nós devemos então fazer? Aproveitar o tempo, remir o tempo, valorizar as coisas de Deus, não deixar o diabo manipular, governar a nossa alma. Mas, no tempo que temos e a liberdade que temos, aproveitemos bem para consolidar, para fortalecer, para edificar a nossa fé. Porque se você deixar a sua fé se corromper, qual será a sua esperança? Qual será a sua esperança quando os inquilinos do seu corpo, que é a sua alma e seu espírito, terão que desocupar? E Deus está permitindo que muitos corpos sejam devolvidos para a terra, mas e o espírito e a alma daqueles corpos, e o espírito e a alma que moravam naqueles corpos, como estavam com Deus e para onde foram? Qual e com quem passará a eternidade? Isso é real. Esta é a nossa realidade. Mas vale a pena lutar. Vale a pena lutar. Porque quem não luta pela salvação de sua vida, para reter a salvação, está jogando fora a sua eternidade. Valorizemos essas verdades. E aqui diz, 1 Pedro capítulo 1, verso 5, diz assim: sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Qual é o último tempo? Onde encerra o nosso tempo de vida terrena. E aí diz no verso 6, e nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Se necessário, tenhamos que lutar, ser provado, passar por muitas dificuldades, mas devemos nos alegrar por isso, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, vale muito mais do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Então, uma fé provada e aprovada vale mais que ouro. E como é que a nossa fé é aprovada? Precisamos repetir essas medidas, essas perseguições, essas insanidades, esses governos malignos, essas perseguições ao cristianismo, essas perseguições aos princípios de Deus, essas inversões de valores, essa desconstrução de princípios. Isso tudo faz parte de um preparo para a eternidade. E para concluir, se você sonha alto, se você projeta algo muito significante para a sua vida, se você tem sonhos relevantes, não pense que isso tudo vai acontecer sem você se preparar. Eu pergunto, você sonha com o céu? Você quer ir para o céu? Se você quer voltar lá para estar com aquele que te criou, tudo tem um preparo. Porque em o ser humano estar vivendo distante de Deus, se desconstruiu dos princípios que dão vida, que dão e dá valor à vida. Volte a se construir nos valores e princípios de Deus. É tempo. Essa situação que se está vivendo, e eu até digo que se houver uma abertura que não tenha mais nada dessas limitações, dessas medidas, eu acho que até poderá ficar pior, porque os cristãos não se acordaram ainda, que estão vivendo muito distante da realidade. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, e ser um pequeno Cristo é ver o que Cristo passou. Jesus passou sozinho, teve o auxílio apenas do Pai. Mas nós agora, tendo Ele como caminho, como verdade, como vida, como modelo para a nossa vida, Ele promete estar conosco e não nos deixa só um momento sequer. Mas depende de você, se quer o governo dele, a direção dele para a sua vida. Cristo ressuscitou. Ou você ainda está com o coração pesado que ele está morto? Sim. O sábado que antecedeu a ressurreição dele, os que viviam naquela época estavam apavorados. Mas Jesus estava trabalhando e conquistando uma vitória plena, que nem a morte rouba o que Deus deu para você. A morte é a promoção aos que são de Cristo. Deus o abençoe. Até segunda-feira, mas amanhã espero você. Vamos cultuar a Deus, vamos celebrar a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo, porque Ele já morreu a nossa morte. A morte que o corpo terá não é morte, será um descanso e promoção para a eternidade. Deus o abençoe.